588, tá? Quem responde a sua pergunta, que eu vou repassar aqui, ó, ao vivo, tem que ser rapidex, é o Fernando Zácaro, que é advogado de direito previdenciário. Doutor, obrigada por conversar aqui com a gente. Eu até peguei aqui uns números que a gente tem da situação que não é das melhores, ó. Setembro desse ano, fila com novos pedidos de benefícios por incapacidade era superior a 635 mil requerimentos, são dados ali da transparência do Ministério da Previdência. Enquanto a fila com pedidos sem decisão, mas que já chegaram a ser analisados, dependem de documento complementar, totalizando mais de 1.635.000 pedidos. Como que o senhor avalia essa situação das filas do INSS aqui no Brasil e o que mais chega de reclamação para o senhor? Boa tarde. Boa tarde, Paula. Antes de tudo, agradeço o convite e me coloco aqui à disposição para tirar essas possíveis dúvidas. Em relação a essa fila, é algo absurdo, né? O que mais me chama a atenção é que a grande maioria dessa fila ela é formada pelo benefício da prestação continuada das pessoas com deficiência. Ou seja, são as pessoas que mais dependem da Previdência Social, as que esperam mais nessa fila. E tem casos há mais de ano esperando a conclusão de processos dessa natureza. Agora, entre as ações aí desse programa estão, por exemplo, o pagamento de bônus para servidores que trabalharem fora do horário do expediente e a permissão do uso de telemedicina para as perícias. São resoluções que o senhor acha que podem ajudar realmente na redução dessa fila? Olha, Paulo, acho que qualquer medida é importante, mas é uma medida inicial. É importante que o INSS ele se conscientize de que a maior importância é uma estrutura melhor da parte tecnológica e também dos servidores, das pessoas que trabalham no INSS. A gente tem um número muito alarmante que em 2006 nós tínhamos 44 mil servidores e hoje é pouco mais de 19 mil. Ou seja, a demanda aumentou muito e o número de servidores diminuiu muito mais do que 50%. A gente tem aqui, ó, a pergunta do Silvio. Ele fala o seguinte: sou monoocular, perdi a visão de um olho. Tenho algum direito? Tem sim. Na verdade, existe a aposentadoria do deficiente, né? E tudo vai depender também de quanto tempo ele já contribuiu para a Previdência Social, mas mesmo que ele tenha contribuído pouco, ele pode acessar essa aposentadoria por idade aos 60 anos, ou seja, 5 anos antes da idade normal da aposentadoria por idade. Então, ele pode ter direito a essa situação. Já o benefício por incapacidade fica um pouco complicado de se obter, né, em razão de que essa incapacidade ela precisa ser para o trabalho que ele executa. E, normalmente, as profissões elas não dependem única e exclusivamente de uma visão monocular. Então, ele teria direito a essa aposentadoria do deficiente de uma forma mais facilitada do que um benefício por incapacidade. Agora, tem o Thiago do Rio Grande do Sul. Ó, o WhatsApp é para vocês mandarem mensagem. Não adianta ligar, gente. Eu já tive que recusar umas 2 ligações. Desculpa aí. Mas é que eu não tenho como atender aqui, entendeu? Então, vocês têm que mandar mensagem. Aí, mensagem eu consigo ler. Combinado? Ó, o Thiago lá da minha terrinha, Rio Grande do Sul. Boa tarde. Sobre a INSS. Meu irmão tem escoliose com desvio de 52 graus. Fez perícia, foi aprovado por 4 meses e perdeu novamente. Ó, 1011 me ligando aqui que eu não posso atender. Sendo que o problema continua.
mesmo não sendo maior, agora ele está aguardando uma nova perícia desde setembro, marcada só lá para janeiro. Enquanto isso, ele não recebe nada, teve que devolver o carro porque ele não consegue pagar, fora alimentação, tem que ter ajuda de familiares, ou seja, uma situação bem triste aqui do irmão do Thiago. Aí ele pergunta por que o governo não cria um modo de pagar durante o período de aguardo pacientes que não têm culpa da desorganização que é essa instituição. Tem algo que ele possa fazer nesse modelo, já que já tinha sido aprovado, agora ele só conseguiu marcar lá para janeiro, o que ele faz? Em razão dessa lei nova agora que foi aprovada, ele pode tentar fazer o envio da documentação dele para que possa ser feita uma análise documental do atestado médico dele. E talvez ele possa obter o benefício mesmo sem a realização da perícia presencial. Essa pode ser uma saída que talvez ele consiga adiantar esse benefício, só que tem algumas restrições, o benefício só vai ser concedido até 90 dias, mas pode ser um início aí para ele conseguir receber esse benefício de uma forma mais rápida. Não para de chegar a pergunta, doutor. Vamos lá, adoro. Mas assim, adoro que chegue a pergunta, mas por outro lado não gosto muito não. Quer dizer que o pessoal está com muito problema aí nesse setor. A Marília, e não param de ligar, gente, não liga que eu não vou conseguir atender. Marília, boa tarde. Estou aguardando pela revisão do INSS desde o dia 1º de dezembro de 2022, ou seja, quase um ano. Está em análise, ela falou. Tenho que procurar um advogado previdenciário, ela pergunta. Esse mesmo programa agora que está sendo implantado também visa reduzir a análise das revisões administrativas. Talvez surta algum resultado num curto prazo em razão desse programa que está sendo implantado pela lei. Mas o caso da revisão, ela também pode procurar um advogado especialista no direito previdenciário, porque o INSS ele tem a obrigação de conceder o melhor benefício para a pessoa. E se não é concedido o melhor benefício para o segurado, ele pode também ingressar no Poder Judiciário sem ter que antes ir até o INSS reclamar uma revisão. A gente tem aqui o Neuzito, revisão da vida toda, não vai mais ser revista de novo? Esse termo revista eu não entendi, mas acho que ele quis dizer que como a revisão da vida toda ela está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, acho que ele quer dizer se vai ter um andamento em razão disso, né? Nós já temos uma previsão desse julgamento dos embargos de declaração do INSS, agora para a próxima semana, esperamos que ninguém peça mais nenhuma vista e atrapalhe esse andamento. E tudo indica que será julgado e deve ser liberada essa revisão da vida toda para que as pessoas possam dar continuidade aos seus processos. Eunice pergunta o seguinte, tenho epicondilite e artrite. Gente do céu, inflamatória. Incha muito meus braços, não tenho força, só tenho tremedeira, muita dor. Tomo remédio. Continuo tendo direito a me encostar? Ou seja, parar de trabalhar, né, e ganhar pelo INSS. Na verdade, né, qualquer benefício por incapacidade, o que vai ser avaliado é se há uma incapacidade para o trabalho dessa segurada. Né? Não basta ter o problema em si, e sim que esse problema acarrete na incapacidade para exercer as atividades normais dela do dia a dia. Olha só, doutor, tá chegando tanta coisa que eu não estou conseguindo dar conta de ler. Boa tarde, Hildo Sachê, lá do Rio Grande do Sul. Me acidentei em 96. Em 98, me aposentaram por invalidez. Tem alguma revisão na aposentadoria? Pois a mesma defasou muito até então. Obrigado. Ele falou se ele... O que ele pergunta assim, ele se acidentou em 96 e não fala a idade dele, né? Mas aí em 98 aposentaram ele por invalidez. Se ele tem que fazer alguma revisão dessa aposentadoria hoje em dia?
Olha, existem algumas revisões que não entram dentro do prazo de 10 anos para serem revistas, mas a grande maioria das revisões tem esse prazo, né, que é o prazo de decadência que nós chamamos tecnicamente. Ou seja, a pessoa ela tem que exercer esse direito de revisar o benefício dela dentro desse prazo de 10 anos. Porém, como eu disse anteriormente, existem algumas revisões que esse prazo ele não é aplicado. Então, seria importante verificar se ele poderia ter direito a alguma revisão que não está em curso dentro desse prazo de decadência. Tem uma pessoa aqui que eu vou deixar anônima, sem o nome, tá? Paulo, estou em tratamento com laudo devido ao alcoolismo médico e tomando vários medicamentos. E pergunta se tem direito a auxílio-doença e se ele pode ir a alguma agência presencial. O alcoolismo ele é considerado uma doença e normalmente ela acarreta na incapacidade para o trabalho. E isso pode sim dar direito ao auxílio-doença, né, que hoje nós chamamos de benefício por incapacidade temporária. E se a pessoa ela não recolhe a contribuição previdenciária, e desde que ela esteja numa situação precária financeiramente, ela também pode ter acesso ao benefício da prestação continuada, que normalmente se chama LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. E é um benefício assistencial que corresponde a um salário mínimo e que a pessoa ela pode sim receber em razão desse problema também. O Carlos Roberto pergunta o seguinte: queria saber se está funcionando a prova de vida. Fui no banco e falaram que não estão fazendo mais, mandaram para o INSS, lá falaram que não estão fazendo, que está suspenso. Tenho conta no banco e preciso fazer a prova ou é automático? Ele pergunta se precisa fazer a prova ou se é automático. Perfeito. Isso foi uma modificação até que recente. A partir de então, o INSS ele faz os cruzamentos dos dados oficiais que ele possui para tentar verificar se aquele segurado, de fato, tem algum indício de estar vivo. Desde que haja esse indício, está feita a prova de vida através do próprio INSS sem a necessidade de atuação do segurado. Caso o INSS ele não localize qualquer dado nesse sentido, ele pode sim convocar o próprio segurado, e inclusive o segurado consegue fazer essa prova de vida através da biometria facial dele no aplicativo do Meu INSS. Então é uma saída, ele pode tentar ver se no aplicativo dele está liberada essa função, e ele pode, inclusive, fazer essa situação pelo aplicativo. Porém, o INSS que vai primeiro atrás para verificar esses indícios, e isso é feito através de vários cruzamentos de dados, inclusive de vacina, renovação da carteira de habilitação, enfim, todos os dados governamentais que o INSS pode se valer dessas informações. O Emerson pergunta o seguinte: me aposentei em janeiro deste ano e o INSS ficou de me pagar o ano de 2022 retroativo e até hoje não recebi. Está na Justiça Federal. E aí ele pergunta se tem ideia de quando vão começar a pagar o retroativo? Depende muito, Paula, em relação ao valor que ele tem para receber. Se ele tem um valor de até 60 salários mínimos, esse pagamento ele ocorre de uma forma mais rápida, através de uma requisição de pequeno valor, e tem o prazo de 60 dias para pagamento. Agora, se esse valor excede, ele entra numa fila que é a fila dos precatórios. E isso está sendo um grande problema também, porque houve uma modificação recente, e agora nós temos um limite de pagamento anual desses precatórios e normalmente isso leva pelo menos uns 2 anos para ser pago. Fabrício, boa tarde. Estou pelo auxílio desde 2019, agora estou pela reabilitação até janeiro de 2024. Devo esperar ou fazer outra perícia?
Se ele está, eu não entendi muito bem a pergunta, mas se ele estiver recebendo o benefício, ele pode ficar tranquilo e aguardar a convocação do INSS. Agora, se ele não estiver recebendo o benefício e não está podendo trabalhar, ele pode dar entrada novamente no benefício para tentar receber até que se faça essa reabilitação profissional. Ó, eu tenho aqui também a Valéria. Sou aposentada desde 2012, portadora de mal de Parkinson. Em 2014, entrei com pedido de isenção e até hoje não me deram retorno. Ela mora em Taboão da Serra. Infelizmente, essa parte da isenção, o INSS é altamente deficitário e eu recomendo ela ingressar no Poder Judiciário e buscar os direitos, porque, de fato, o portador do mal de Parkinson ele tem direito à isenção do imposto de renda. Não sei se eu vou falar o seu nome certo, Geniberto. Se eu errei, desculpa. Aposentei por tempo de serviços em 93. Tem algum direito a reivindicar da Previdência? Eu acho que ele está falando de uma possível revisão. Seria isso, Paula? Pois é, eu acho que sim, já que ele aposentou há tanto tempo, né? Como é 2013, vai depender muito da data em que ele recebeu o primeiro pagamento dessa aposentadoria. A partir dessa data que conta os 10 anos do prazo de decadência. Se ainda estiver dentro desse prazo, ele pode verificar a revisão, inclusive a revisão da vida toda, se for o caso. E se estiver fora desse prazo, existem poucas revisões que não entram dentro desse prazo de 10 anos. Vamos lá, Paulinha, aí tem pelo amor de Deus, lê a minha mensagem. São tantas que se eu mostrar para vocês aqui, gente, vocês não vão ter noção. Porque eu tô lendo uma, aí tem várias chegando, aí começa a ligar, eu já tô ficando assim, ó, zonza. Vamos lá. Ó, Paulinha, sou o Paulinho aqui de Santos. Aposentei em janeiro de 2020. Entrei com revisão da aposentadoria, pois o cálculo foi feito a menor. Não entendi, acho que a menor é a aposentadoria, né? Não sei. Contratei um renomado escritório de advocacia de São Paulo, que entrou com processo administrativo no INSS em 2022. Depois de 90 dias, os advogados disseram que iriam entrar com mandato de segurança, mas resolveram esperar mais uns meses. Agora querem me cobrar dele um salário. Cadê? Já até me perdi, tá vendo? Chega a ligação aqui, aí vocês prejudicam um coleguinha, vocês ficam ligando. Ó, depois de 90 dias, os advogados disseram que iriam entrar com mandato de segurança, mas resolveram esperar mais uns meses. Agora querem me cobrar um salário para entrar com mandato de segurança, sendo que o contrato já diz que não haverá nada a cobrar sobre isso. Enfim, já vai para 2 anos e o processo não sai do tal processo em análise. O senhor entendeu, doutor? Mais ou menos. O grande problema, Paula, é que tudo depende do que realmente foi contratado com esse escritório de advocacia. E seria até antiético da minha parte tecer algum comentário sem poder analisar antes esse contrato. Então, eu acho que é uma pergunta que é um pouco complexa nesse ponto de vista. O que eu posso adiantar, sim, é que o mandado de segurança, de fato, ele é um remédio processual para tentar adiantar quando o INSS já ultrapassou e muito o prazo determinado na lei. E, ao que me parece, nesse caso, já houve o transcurso desse prazo de uma forma bem exacerbada. Ó, o Silvio, ele está falando o seguinte: eu fiz uma cirurgia de hérnia 16 de agosto desse ano. Voltaria a trabalhar só 16 de novembro, hoje. Recebi só R$800 até agora. 2 aluguéis atrasados, ele tá. Quero saber quando eu vou receber o restante. Essa é uma resposta difícil de dar, né? Mas em razão de todo esse programa de enfrentamento da fila da Previdência Social, que nós retratamos logo no início, provavelmente deve mexer também com essa situação
porque ele vai desde as perícias que estão em atraso, como também os valores dos segurados para receber. Como também é um tempo grande que ele tem para receber, essa análise é feita de uma forma mais detalhada, através da DataPrev, e isso costuma demorar um pouco, sim. Mas, pelo que eu entendi, ele não está recebendo mais o benefício, né? Não, receberia até hoje, né? Se ele continua incapacitado para o trabalho, ele pode também dar nova entrada no auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Doutor Fernando, muito obrigado. Gente, eu acho que a gente vai fazer o seguinte, doutor Fernando, vamos marcar mais um dia para o senhor voltar aqui. Porque ficou muita pergunta para ser respondida e olha que a gente já está, gente, há quase meia hora respondendo as perguntas de vocês. Adoro que vocês mandam um monte, mas quero resolver também o problema de todo mundo, tentar ajudar, né? Então, vou guardar todas as perguntas, vamos fazer mais um dia com o doutor, a gente marca aqui para voltar nesse assunto, que eu vi que é um problema danado, hein, para o pessoal aí, para o brasileiro. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Paulo, o convite e parabenizo também por abrir esse espaço do seu programa para tratar de um assunto tão importante que atinge grande parte da população brasileira. E eu me coloco à disposição para retornar outro dia e poder responder esses questionamentos. Combinado, doutor, marcado. E para você que participou, muito obrigado pela sua participação. A gente vai continuar aqui mais um dia para conseguir responder a todo mundo, que ficaram muitas aí para